Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos retomar o nosso conteúdo por meio de a correção de alguns exercícios, né? A nossa última videoaula, ela falou sobre a crise do século XIV, ela falou sobre a formação da burguesia, ela falou sobre o renascimento comercial urbano, né? O surgimento das cidades. Então, ou seja, é uma sociedade que está saindo da era feudal e entrando na era capitalista, né? Então, dentro dessas questões, hoje nós vamos começar lá na página 59. Depois nós vamos fazendo uma retrospectiva aí a respeito dos exercícios das páginas anteriores. Então eu gostaria que vocês acompanhassem isso que está na tela, né, por meio da apostila de vocês também, se vocês acharem mais fácil, né, podem ir pausando o vídeo aí e acompanhando na apostila de vocês, para que a gente possa fazer a leitura e a correção de exercícios, para que a gente consiga fechar esse capítulo. E se tiver alguma dúvida, vou estar à disposição de vocês no fórum, vou estar à disposição de vocês nos comentários, né? Vocês podem me acionar aí quando for necessário. Então, o texto aí da página 59, esse que eu apresento para vocês que está aí na tela, ele começa na página 59 e vai para a página 60, ele diz o seguinte: com base nos dados, faça o que se pede a seguir. Tanto nas aldeias como nas cidades, a laje fica junto ou perto das portas do fundo da maioria das casas, sem qualquer preocupação com o cheiro, nem com as moscas, que tinham tão pouca distância a percorrer para os alimentos que as pessoas comiam. Latrina, pessoal, só fazendo uma observação aí, é aquela antiga fossa sanitária, onde as pessoas faziam as suas necessidades, tá? Então era um local ali, né, como se fosse um banheiro, aonde era feitas as necessidades, lembrando que não tinha água corrente, né? Então as necessidades ficavam ali, né, nessa fossa sanitária, muitas vezes quando havia, né? Então era um local extremamente mal cheiroso, por isso ficava fora da casa, mas não muito distante, como diz aí nesse trecho que a gente acabou. Não havia noção de como as doenças podem ser disseminadas pelas bactérias. As pessoas consideravam como um fato normal que seus corpos oferecessem hospitalidade para parasitas, que variavam dos tricuros, parasitas intestinais, relativamente inofensivos, à sinistra solitária, que alcançar 30 centímetros de comprimento. A solitária pode sair inesperadamente por qualquer orifício, inclusive o mais alarmante, pelo canto dos olhos da pessoa. Já imaginou? Da mesma forma que a AIDS, a epidemia em geral e a peste negra em particular foram consideradas como uma punição do pecado. Na ordem, procuravam-se responsáveis e bodes expiatórios, eram os judeus e os leprosos. Dizia-se que eles tinham envenenado os poços. Houve um desencadeamento de violência contra os que apareciam com instrumentos de um Deus vingativo, que fustigava suas criaturas, lançando sobre elas a doença. Chama-se lepra a muitas doenças. Toda erupção pustulenta, a escarlatina, por exemplo, qualquer afecção cutânea passava por lepra. Ora, havia uma relação ao sagrado. Os homens daquele tempo estavam persuadidos de que no corpo reflete-se a podridão da alma. O leproso era, só por sua aparência corporal, um pecador. Desagradar a Deus e seu pecado purgava através dos poros. E aí, esse excerto aí, né, de George Duby, vai falar sobre a situação, como era vista a Europa nesse período, desde as questões sanitárias até a questão religiosa com o entendimento das doenças. E aí, ele vai fazer duas perguntas para a gente refletir, né? E para a gente poder responder acerca dessas considerações. A primeira delas, relacione as condições sanitárias da Europa durante a Baixa Idade Média com a disseminação das doenças. Ou seja, qual a relação das questões com a proliferação dessas doenças? Muitas delas, como a peste negra mesmo, né? Que era transmitida pela pulga do rato, era devido ali às péssimas condições em que eles viviam, onde os animais viviam junto dentro das casas, não havia uma separação,
havia quantidade muito grande de ratos na Europa, né? Então, há uma relação muito direta. Então, ou seja, as condições sanitárias eram precárias, não havia condições de higiene, né? No próprio texto fala que a latrina, o local de defecação, era muito próximo às casas, onde os insetos, as moscas, né, que ao mesmo tempo estava lá nos excrementos, estava também nos alimentos, estavam rodeando as pessoas, né? E justamente os insetos serviam como vetores de transmissão dessas doenças. Então, ou seja, as condições sanitárias, falta de água encanada, falta de hábitos de higiene, né, toda a separação entre animais e pessoas vai fazer com que essas doenças se transmitissem de uma forma muito rápida e avassaladora durante aí o século XIV, século XV, né, esse final da Idade Média aí. A B. Explique de que maneira a sociedade medieval relacionou a disseminação da peste negra e de outras doenças com a religião. Tá? Lembrando que a Idade Média é o período em que a religiosidade vai ser muito evidenciada, até pelo domínio da Igreja Católica. Tá? Então, dentro dessa, pessoal, a gente pode observar que na página 60 mesmo, espero que vocês tenham observado a mesma coisa, eles começam a ligar a questão da doença, a questão da enfermidade, com a questão do pecado, com a questão da falta diante de Deus. Ou seja, aquele que está doente, que está com lepra, que está com peste, que está com qualquer doença manifestava no físico, né, com feridas, com escaras, com furúnculos, né, essas pessoas eram tidas como amaldiçoadas, né, como aquelas que estão em punição pelos seus próprios pecados. Né? Então, ou seja, eles atribuíam a essas pessoas a culpa pela peste. Muitas vezes essas pessoas eram perseguidas por serem denominadas como portadoras, como pecadoras, deviam ser apartadas da sociedade. Né? Isso, pessoal, começa a mudar, né, essa questão quando membros da própria igreja começam a ser acometidos por essas doenças. E aí começa a haver um questionamento. Será que essa é a interpretação correta? Porque se essa for, os padres são tão pecadores, né, os bispos, os homens de fé, quanto todas as outras pessoas doentes. Né? E aí, pessoal, espero, né, que vocês possam ter também chegado nesse consenso, né, que possam colocar no papel, né, essas questões, deixando sempre, né, eu deixo uma dica para vocês, sempre que a gente terminar aquela videoaula, né, que nessa última videoaula que nós falamos sobre aqui a questão da crise do século XIV, o ideal é que vocês já façam os exercícios posteriormente, mesmo que eu não passe esses exercícios para vocês como tarefa a ser cumprida, mas é bom para que isso vocês possam mentalizar, possam já ir colocando em prática e assimilar esse conteúdo. Porque estudos já foram feitos. Quando você só ouve ou assiste uma aula e não coloca aquilo em prática por meio de exercício, você tem uma probabilidade de não se recordar muito daquilo que foi falado na aula. Então é necessário colocar o nosso cérebro para funcionar, tirar ele da zona de conforto, já que agora nós estamos com um tempo ocioso, nós estamos aí sem ter o contato com outras pessoas, que a gente possa utilizar esse tempo para alimentar a nossa alma, alimentar a nossa mente com conhecimento. Certo, pessoas? Exercício número 2. Tá na página 60 esse exercício. Esse aqui já é um de múltipla escolha. Então, esse exercício, nós vamos falar sobre ele agora. E aí ele diz do Enem, tá? Volta e meia aí, essas questões do Enem abordam pontos históricos. E o Enem é uma das principais universidades no Brasil hoje. Então diz o seguinte: a peste negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo de Tura escreveu: as pessoas morriam a centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra. E assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. E morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo.
Olha a idade da peste negra. Olha a que ponto as pessoas chegavam a comparar a peste negra ao apocalipse, ao final dos dias, né? Pessoal, para vocês terem uma ideia, a peste negra ela mata 25 milhões de pessoas em pouco mais de 3 anos na Europa. Ou seja, 1/3 da população europeia vai ser dizimada pela peste negra, que tinha um alto poder de contágio e demorou-se muito para se descobrir as suas causas. Então é um período muito tenebroso da história da humanidade, em que o continente europeu se viu aí às margens de um Armagedon. Então aí ele descreve o seguinte enunciado: o testemunho de Agnolo de Tura, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere que a. O flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos. B. A Igreja buscou conter o medo da morte, disseminando o saber médico. C. A impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte, porque as vítimas eram poucas e identificáveis. D. Houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à peste. E. O drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não serem enterrados. Então, pessoal, essa é uma questão do Enem, que ela é uma questão praticamente interpretativa. Se não há a capacidade de interpretar, a capacidade, então, de excluir aquelas questões que não têm relação com o enunciado, ou aquelas questões que estão muito fora de contexto. Tá? Se nós fôssemos analisar aqui meramente a questão interpretativa, a gente poderia pegar, né, o trecho final desse texto, né, desse excerto aí que consta o exercício. E eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos, e morreram tantos que todos achavam que era o fim. E aí o que ele está se referindo a isso? Ele está se referindo à alternativa A, ou seja, o flagelo, né, a peste negra, foi associada ao fim do mundo. Então, uma questão meramente interpretativa. Tá? Se não chegassem a essa conclusão pela interpretação, nós poderíamos ir por exclusão. Por exemplo, a B diz assim: a Igreja buscou conter o medo da morte, disseminando o saber médico. Não, a Igreja sempre vai procurar dar uma justificativa por meio da fé, por meio até do terror, né? Daquela coisa de estar vinculada à questão do pecado. Tá? C. A impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte, porque as vítimas eram poucas e identificáveis. No texto ele diz justamente o contrário, né? Que morríticas eram colocadas em valas comuns. Né? E o terror, o medo que se causou, esvaziou inclusive cidades na Europa dentro desse período, pessoal. A D. Houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à peste. Não, a queda demográfica vai ser muito grande durante o período da peste, tá? Que vai dizimar aí milhões de vidas. E o drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não serem enterrados. No texto fala justamente que eles eram enterrados em valas, né? A centenas, em fossas. E quando ficavam cheias, né, cavavam-se ainda mais para poder enterrar esses novos mortos. Cidades eram abandonadas por conta da peste negra. Né? Então, é um período de extrema calamidade e serve muito para reflexão. Né? Afinal de contas, nós também estamos passando por um período de pandemia. Lógico, guardadas as devidas proporções, né? Não chega em termos de letalidade, ela não é tão letal, não mata tanta gente como a peste negra, mas tem dizimado aí cada vez mais vidas, né, nesse período recente, né, e por isso que há necessidade da gente acatar tudo que são as normas sanitárias, a gente poder passar por esse período o mais breve possível. Então nós estamos vivenciando um período que futuramente vai ser estudado, debruçado e vai estar nas apostilas de história no momento futuro. Então, ou seja, nós estamos vivendo uma era, assim como aqueles sobreviventes que viveram durante a crise do século XIV, durante o agravamento da peste negra, também viveram. Então, o período que a gente está vivendo vai marcar a história, né? Infelizmente, de um lado não positivo, mas vai marcar a história e isso vai ser estudado lá adiante. Então, nós estamos vivendo um período que vai ser aí realmente
presente nos almanacs e nos livros de história aí no futuro. Certo, pessoas? Então, corrigimos aí os exercícios da página 59 e 60 e na nossa próxima videoaula nós vamos para os exercícios da página 62, 63 e 64. Então, pouco a pouco, nós vamos corrigindo todos os exercícios da apostila, certo? Dúvidas, não fiquem. Deixem no fórum, deixem o comentário de vocês lá, que eu estou à disposição de vocês, galera. Um abraço, até a próxima.